Pinha dos Campos é a espécie que nos traz para a conversa número 185. Gonçalo está aqui connosco e vai-nos falar sobre esta espécie. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá, Zé. Sim, a segunda petinha que aparece nesta série de conversas é a petinha dos campos, efetivamente. É verdade. Então, e onde é que viste esta? Ora bem, esta petinha, estávamos em 26 de junho de 1989, foi o mesmo dia em que eu observei pela primeira vez a Coruja das Torres, de que falámos na conversa anterior, e eu vou recordar o contexto. Eu tinha ido, mais o meu amigo Alberto, passar o fim de semana à Ria de Alvor, portanto, no sítio da Associação A Rocha, perto de Portimão. Tínhamos levado as bicicletas e depois viemos de comboio até Castro Verde, com as bicicletas despachadas no comboio, que era a forma de transportar as bicicletas na altura. Tínhamos que as despachar e entregar, e elas eram transportadas como bagagem despachada, ou seja, num furgão. Depois apiámos em Castro Verde de madrugada, ainda de noite vimos a Coruja das Torres a vocalizar e a voar ali por cima do edifício da estação, de Castro Verde de Almodóvar, e assim que começou a amanhecer, nós fomos pedalando pela planície. Eu já não me recordo exatamente se o objetivo de pararmos em Castro Verde foi procurar as abtardas, provavelmente foi, mas ainda não foi desta vez que vimos as abtardas, que é uma espécie que ainda não passou nesta série de conversas, aparecerá lá mais para a frente. Eu penso que terá sido para ver as abtardas. Seja como for, continuamos pela planície, por um estradão de terra que hoje é uma estrada alcatroada que liga a estação de Castro Verde a Almodóvar até Entradas, e depois ao pé de Entradas apanhamos a Estrada Nacional na direção de Beja. A Estrada Nacional que é hoje o IP2. Na altura não havia IP2. Era uma estrada nacional normal com menos movimento, e continuamos a pedalar na direção de Beja, onde depois apanhámos o comboio de regresso para o Barreiro e depois para apanhar o barco para Lisboa. E ao longo desse percurso há lá um sítio, pá, aquilo não era ao pé de nenhuma localidade em concreto, era ali algures entre Entradas e Beja, portanto para as bandas de Trindade ou Albernoa, para esses lados, que eu ouvi um canto do lado esquerdo da estrada, penso que numa zona de vinhas, se pelo menos é a imagem que eu tenho na memória, e eu conhecia o canto das gravações. Eu já referi anteriormente que havia cantos que eu conhecia das gravações que eu tinha aprendido de umas cassetes que o meu mestre Peter Harris me tinha emprestado. E eu começo a ouvir aqueles cantos, aquele canto, e reconheci da gravação, que eu já tinha ouvido várias vezes, e pensei, isto parece uma petinha dos campos. Eu recordo que em 1989 não havia praticamente informação publicada sobre a distribuição das nossas aves, e muito menos havia cá internet e birds e isso tudo, e portanto era muito difícil saber onde é que nós podíamos esperar ver determinadas espécies. Portanto, as aves novas apareciam assim às vezes sem pré-aviso. Foi o que aconteceu aqui. Eu comecei a ouvir o canto, isto parece uma petinha dos campos, comecei à procura e às tantas lá vejo a ave a voar, a fazer o seu voo nupcial, porque elas emitem este canto que nós ouvimos na gravação, emitem isto em voo, e eu pus-me à procura lá, consegui ver a ave a voar, depois pousava, se não me engano, lá nos postes das vinhas, depois voltava a voar, e eu e o Alberto tivemos a vê-la ali demoradamente, porque foi uma espécie nova para ambos. Foi então assim uma ave que apareceu a cantar ao lado da estrada neste dia de junho de 1989. Foi este o contexto da observação. E na altura, quer dizer, agora não é propriamente uma ave muito comum, na altura imagino que também não fosse. Não, não era, não é hoje, não era na altura, e a julgar pelos escritos dos autores mais antigos, nunca terá sido muito comum em Portugal. Ou seja, esta espécie Mas é aparentemente. engraçado que ela pode não ser muito comum, mas quando nós olhamos para a área de distribuição que tu tens no mapa, no portal Aves de Portugal, aquilo, temos o Portugal inteiro pintado. Uh, sim, mais ou menos. O que acontece é o seguinte. Vamos lá por partes. Espera aí. Eu primeiro queria relativamente a essa parte do pouco comum que tu estavas a referir, e eu estava a dizer que os autores antigos dizem isso. Uh, eu tive a consultar diferentes autores. A espécie não seria.
comum no país como um todo, mas podia ser localmente comum. É aquilo que se sabe dos escritos dos autores mais antigos, e estou-me a referir aos autores da primeira metade do século XX. Por exemplo, o Coverley, o Henry Coverley, que foi um inglês que viveu em Vila Nova de Gaia e que escreveu umas notas sobre as aves de Portugal, diz que classifica este visitante estival como sendo pouco comum e de distribuição localizada, mas que ele admite que a espécie frequenta terrenos, isto está escrito em inglês, ele diz off the beaten track, portanto, fora dos locais mais visitados, e que por esse motivo pode ser facilmente, pode passar despercebida. O Rei Júnior diz que se observa nas serras do interior e efetivamente elas continuam a se observar em ambientes montanhosos. Portanto, isto estou a falar como nidificante. Portanto, elas não são numerosas, não são muito abundantes, têm uma distribuição bastante descontínua, como nidificantes, e, e ocorrem muitas vezes em sítios onde, onde não vai muita gente e que são sítios de difícil acesso. Relativamente ao mapa que aparece no Aves de Portugal, de facto está o país todo pintado, mas reparemos que o mapa aparece com duas cores. Tem, por um lado, umas manchas a cor de laranja, que são as zonas onde a espécie nidifica, portanto, onde aparece como reprodutora. E, por outro lado, temos as zonas pintadas a amarelo, que são as áreas onde aparece em passagem migratória. E a parte em que está pintado o país todo são as zonas a amarelo, o que significa que elas aparecem em passagem migratória praticamente em todo o país. Há ali umas manchinhas onde não há registros, mas de resto elas podem aparecer em passagem migratória primaveril ou outonal em qualquer região do país. Presumivelmente serão aves vindas de Espanha ou de outros países europeus. Em termos de nidificação, a distribuição é muito mais restrita. E eu diria que a Petinha dos Campos ocorre essencialmente em dois tipos de locais. E aqui acho que podemos dividir o que é a norte do Tejo e a sul do Tejo. A norte do Tejo é essencialmente uma ave de regiões montanhosas, que ocorre, eu diria, grosso modo, acima dos 700 ou 800 metros. O valor não será bem este, há ali algumas serras na Extremadura, como as serras dos Candeeiros, em que se calhar ocorrem a altitudes inferiores, mas continua a ser um ambiente serrano. Mas quando vamos mais para norte, é uma ave que claramente gosta das zonas a 800, 900, 1000 metros ou até mais. Ocorrem, por exemplo, na Serra da Estrela, no Marão, no Gerês, em Montezinho, também no Planalto Mirandês, na Serra da Malcata, por aí fora. São as zonas de eleição. Isto a norte do Rio Tejo. No sul, a situação é completamente diferente. Isto é uma ave de planície, portanto, terras baixas, que não tem nada a ver com montanha, e aqui estamos a falar, por um lado, das planícies desarborizadas do Alentejo e, por outro lado, dos planaltos costeiros que existem no sudoeste alentejano e na costa vicentina. E aqui, localmente, elas também podem ter umas densidades elevadas. Mas mesmo no interior alentejano, a distribuição é muito descontínua. A mancha que está no mapa e que foi elaborada com base nos registros do eBird, mas que, de certa maneira, é confirmada pelos dados do terceiro Atlas, apanha-nos mais ou menos a zona central do distrito de Beja, que foi a zona onde eu as vi, portanto, entre Beja e Castro Verde, e depois a parte centro-ocidental do distrito de Évora. E depois a tal parte da costa sudoeste e do Algarve, como eu referi, mas com uma faixa bastante estreita. Portanto, resumindo, uma distribuição muitíssimo descontínua, e há largas áreas do território em que a espécie não aparece como nidificante. E os dados históricos, embora tenha havido algumas alterações ao longo do tempo, os dados históricos e a informação disponível sugerem que no passado a situação não seria muito diferente. Talvez aparecessem em mais sítios, mais um ou outro sítio onde entretanto terá desaparecido, mas no essencial, em termos de distribuição, eu acho que o padrão se mantém. Esse, padrão, digamos, relativamente disperso, parece
replicar-se um pouco pela Europa fora, não é? Mais ou menos. Vamos ver. No caso de Espanha, sem dúvida. Espanha é um país que, embora seja maior e tenha mais diversidade de paisagens que o nosso país, tem algumas semelhanças em termos de clima e de habitat, etc. E em Espanha, quando nós olhamos para a distribuição, o que nós vemos é uma presença bastante alargada na metade norte da península, que são as zonas de maior altitude, da chamada meseta e depois das cordilheiras central e cantábrica. Portanto, é uma espécie que é mais abundante na metade norte, mas depois também há populações no sul, nomeadamente na Andaluzia, em zonas de planície. Portanto, em Espanha, tal como cá, acontece essa situação de ser uma ave que pode ocorrer em planície e pode ocorrer em montanha. No caso do resto da Europa, a situação não é exatamente igual por vários motivos. Em primeiro lugar, acontece com muitas espécies assim, que na Península Ibérica são de montanha, ou seja, ou que pelo menos favorecem esse tipo de habitats, que quando avançamos para norte, na Europa, elas deixam de ser tão exclusivas de montanha e ocorrem em terras mais baixas. E por isso depois elas vão até a Alemanha, e a Alemanha não é um país de montanhas, exceto no sul. Ocorrem na Alemanha, ocorrem nas planícies do oeste de França, ocorrem na Polónia, nos países bálticos, portanto, tudo países de mais baixa altitude. Agora, o que é preciso ser dito é que no resto da Europa, portanto, a norte dos Pirineus, esta petinha é muitíssimo menos abundante do que é em Espanha. E além disso, tem vindo a diminuir fortemente. Há diminuições acentuadas na Alemanha, em partes de França, na Dinamarca e em vários países do leste. E estas alterações são atribuídas em parte às alterações causadas ou pela agricultura ou pela florestação de terrenos que eram mais abertos. Portanto, enfim, às vezes há aqui vários fatores à mistura. Mas no resto da Europa eu diria que a situação não é exatamente como na Península Ibérica e penso que Espanha, a julgar pelos dados que eu vi, Espanha é um dos países mais importantes da Europa em termos populacionais. Realmente, quando se olha para os mapas com as variações dos vários atlas, dos últimos atlas, Espanha parece realmente apresentar um cenário mais ou menos estável, não é? Os outros países quase todos têm ali uma Sim, sim, série mas de. estás a falar do Atlas Europeu, não é? Do Sim, sim, EBBA2. sim, sim, do Sim, europeu, mas, do mas europeu. nesse Atlas tens outro mapa, que é o mapa da abundância. Se tu clicares portanto, na mesma espécie, mas mais acima, tens um No separador EBBA2, não do é? EBBA2, Abundância. clicas no abundância e Uhum. mostra-te as bolinhas com gradientes de cores e tu vês Certo, certo, certo. os E países Espanha que têm bolas realmente tem mais ali escuras. Para além de Espanha, são outros países do leste, mas muito mais abaixo, que é tipo Sérvia, Roménia e Bulgária. Porque quando avanças para norte, as bolinhas ficam todas mais claras. Uhum. Portanto, isto não é uma ave do norte da Europa, de maneira nenhuma. Embora apareça por lá, mas aparece em densidades muito mais baixas. Eu penso que Espanha, em parte por ter uma grande extensão de território à altitude elevada, que é a famosa meseta ibérica, acaba por ter condições bastante favoráveis e é por isso que tem uma população que acho que está estimada em 200 e tal mil casais. Portanto, é uma população considerável. Depois ocorre mais para leste a espécie na Hungria, desculpa, na Turquia, no Cáucaso, no sul da Rússia, por aí fora, mas daí já não haverá E tantos dados. aparentemente também nidifica no norte da África, não é? Não está obviamente no Não, EBBA2, mas no Atlas Europeu não aparece, aparece sim no Birds of the World, sim, como nidificante no norte da África, o que não me surpreende, mas se olhares para o mapa de Marrocos, aquilo apanha a zona central que provavelmente corresponde à zona das cordilheiras, do Atlas e afins, não é? Portanto, estas espécies que preferem ambientes mais montanhosos, quando avanças para sul, tendem a concentrar-se também em zonas que não sejam excessivamente secas, acho eu. Portanto, sem estar aqui a esmiuçar muito a distribuição em Marrocos, que eu não fui estudar, mas penso que poderá ter a ver com isso. não Mas, excessivamente seca, mas de um modo geral também não é propriamente de ambiente florestal fechado, não é? não é uma espécie florestal. O que eu quero dizer não excessivamente seco é no sentido de não serem zonas demasiado quentes, talvez, quentes e secas. Ou seja,
elas vão para montanhas, é certo que elas ocorrem em Portugal também, em certas zonas do Alentejo interior, que é uma zona seca, ocorrem em serras que já têm algum gradiente de temperatura mais moderada, mas lá está, como eu disse, há aqui um diferencial grande mesmo em Portugal entre o norte e o sul, em termos de características das zonas que frequentam, portanto, eu não coloco isto apenas no aspecto do clima ou do habitat, haverá aqui outros fatores que levam a que estas petinhas escolham determinados locais e não são muito claros, porque eu posso dizer, por exemplo, aqui no Alto Alentejo, estou a falar do distrito de Porto Alegre, eu agora já não vejo estas petinhas aqui no distrito talvez há uns 5 anos, mas no tempo do Atlas anterior, do segundo Atlas, que foi feito de 99 a 2005, eu cheguei a ver petinhas dos campos em diferentes locais, quer no Atlas, quer em alguns anos depois, em diferentes locais da região, na primavera, a cantar, em habitats que, para mim, eram completamente inusitados. Uma vez encontrei na zona de Nisa, numa zona com umas giestas dispersas, giestas e estevas, talvez, assim, um terreno aberto com algum esteval. De outra ocasião, encontrei perto de Ponte de Sor, ali na zona de Montargil, num terreno aberto de várzea, que se a memória não me falha, era para aí uma plantação de milho com pivô de rega. E noutra ocasião ainda encontrei macho a cantar num eucaliptal jovem perto de Gavião. Mas eu nunca consegui encontrar um padrão entre os diversos registros que eu diga, é este habitat que elas gostam. Porque depois às vezes ao lado encontro outros sítios com características semelhantes e não está lá nenhuma. O que eu digo é, isto é uma espécie que ocorre em densidades baixas, especialmente no sul do país, exceto talvez ali naquelas zonas da costa vicentina e do sudoeste alentejano, que aí são localmente comuns. Mas no interior do Alentejo ocorrem em densidades muito baixas. Como eu disse, a primeira observação que eu fiz, se a memória não me falha, era em vinhas. Não consigo encontrar um denominador comum para o habitat, portanto é muito difícil de caracterizar os sítios que elas preferem. E possivelmente haverá aqui outros fatores que levam a que elas escolham certos sítios que nós não conhecemos. Porque no texto do Atlas, por exemplo, eles dizem que, pronto, também falam das alterações que houve, mas diz que no sul pode ser encontrado em áreas abertas e de baixa altitude, em habitats dominados por vegetação herbácea, tais como pastagens, pousios e culturas agrícolas. Mas são culturas variadas. Eles dizem, por exemplo, no texto do Atlas, que há uns anos, umas amostragens feitas na zona de Castro Verde estimaram uma população com cerca de 223 casais em 2011, que é um número bastante bom para a região que é. Mas depois há vastas áreas do distrito de Beja que não têm nenhumas. Portanto, não podemos extrapolar a partir daqui para a população nacional. E eu acho que só há dados a nível local. Ainda hoje alguém comentava comigo que no Conselho de Vila do Bispo haverá também talvez uns 20 territórios. Lá está, a densidade na costa vicentina é razoavelmente elevada, mas é uma região restrita. Para o norte do país eu acho que não há números, porque é uma espécie de montanha, e quase não há números para as espécies de montanha. Eu já tenho dito que os passariformes, de uma forma geral, têm poucos dados quantitativos, as aves de montanha então ainda têm menos, porque são muito difíceis de Uhum. censar. E olhando para o mapa comparativo com do Atlas anterior com este, é impressionante que há ali uma série de quadrículas onde, pelos vistos, deixou de ser detectada a ave. Isto terá sido uma questão de por simplesmente não terem feito verificação em todas as quadrículas ou coisa assim. Eu pergunto isto Uh, porque depois ela aparece classificada como lice concerne, quanto não preocupante. Bom, é assim, de facto o mapa do terceiro Atlas tem uma data de bolinhas vermelhas desde Trás-os-Montes até ao Algarve. Agora, eu não fui analisar o Atlas anterior com atenção, mas do que eu me recordo do Atlas anterior, do segundo, que foi o tal em que eu colaborei, nesse Atlas a equipa editorial na altura tomou a opção de também marcar no mapa tudo o que eram registros de aves em passagem, o que fez com que muitos mapas de espécies migradoras ficassem contaminados, por assim dizer, com registros de aves que não estavam a nidificar e que estavam em passagem. Por exemplo, nós olhamos para o mapa
para esse mapa comparativo, e no Algarve tem lá uma data de bolinhas no meio da serra e nas salinas de Castro Marim e noutras zonas dispersas pelo Algarve, onde eu julgo, sem certezas, mas onde eu julgo que a espécie não costumava nidificar. A mesma coisa para certas zonas do Alentejo e até da região de Lisboa. Mas lá está, não tenho a certeza, não sei como é que foi feita a filtragem neste caso concreto, sei que em algumas espécies isso aconteceu. E se no terceiro Atlas os critérios de filtragem não tiverem sido iguais, como provavelmente não foram, pelo menos para algumas espécies sei que não foram, então as comparações podem levar a conclusões erróneas. Portanto, deixo apenas aqui esta palavra de advertência. Dito isto, Portanto, será legítimo então este não preocupante. não, espera, já lá vamos. Dito isto, portanto, feita esta advertência sobre o facto das comparações poderem não ser diretas por diferentes critérios na inclusão ou exclusão de aves em passagem, dito isto, parece mais ou menos evidente que a espécie está a diminuir, porque mesmo nas zonas onde é conhecida a sua nidificação, bem, com números expressivos, como é o caso de Trás-os-Montes e da Beira Interior, há muitas bolinhas vermelhas. E, portanto, eu creio que efetivamente houve uma redução em algumas áreas. Além disso, quando nós olhamos para o Atlas das Aves nidificantes de Espanha, o mais recente, que também tem um mapa comparativo, eu disse que elas são mais abundantes como nidificantes na metade norte da península, portanto, de Madrid para cima, e também aí houve uma redução bastante expressiva, com muitas bolinhas vermelhas. Embora apareçam também bolinhas azuis em algumas zonas. Portanto, em Espanha a situação é de desaparecimento de umas áreas, aparecimento de outras. Por exemplo, na Andaluzia apareceram algumas, o que faz com que, portanto, isto misturado com a presença de aves em passagem, faz com que não seja muito fácil aqui descortinar uma tendência. Eu julgo que esta é daquelas espécies que precisaria de um tipo de amostragem mais dirigido para se poder obter dados de longo prazo. Um bocado à semelhança do que acontece com o censo de aves comuns da CEPEA, só que o censo de aves comuns, além de não amostrar muito o interior, menos ainda amostra ambientes de montanha, portanto não deve ter dados para esta espécie. Seria necessário talvez ter um programa que amostrasse devidamente os ambientes de montanha para se perceber a tendência. Portanto, resumindo, a minha percepção é que a espécie poderá estar a diminuir em Portugal, tal como está a diminuir noutros países da Europa, mas não é muito clara a magnitude da diminuição. Não me parece que se possa concluir. De qualquer forma, gostava de referir o seguinte: a população indicada no Atlas é 1.000 a 10.000 casais. Esses números não resultam de nenhum censo do Atlas, porque o Atlas não andou a fazer censos de passariformes. Fez censos para algumas espécies, mas não de passariformes. Estes números vêm de uma publicação da BirdLife que foi publicada, salvo erro, em 2018 e que serviram de base ao Atlas Europeu, ao segundo livro vermelho europeu, que foi publicado em 2021. De qualquer forma, parece-me interessante referir que o primeiro Atlas Nacional, coordenado pelo Rui Ruffini, que foi publicado em 1989, também dá uma estimativa de 1.000 a 10.000 casais. Portanto, a estimativa atual de 2023 é igual à estimativa de 1989. Isto quer dizer que a população está estável? Não necessariamente. Isto, acima de tudo, eu acho que quer Sim, dizer até porque que não este há mais intervalo é um dados. intervalo com uma ordem de grandeza, não é? Entre o topo da ordem de grandeza e a parte de baixo da ordem de grandeza Podia, vai podia, bastante diferença, não é? podia. Eu, pelo conhecimento que eu tenho da espécie do território, eu não acredito que haja 10.000 casais. Parece-me um número demasiado elevado. Mas também não consigo dizer mais do que isto, porque, como te disse, elas são mais frequentes em montanha. Aliás, o tal que é publicado em 89, diz isto no texto. É claramente mais abundante nas zonas montanhosas do que na planície. Portanto, já nessa altura, embora ela tivesse uma distribuição alargada que incluía porções do Alentejo e do Algarve, já na altura se referia que a espécie é mais comum em montanha. Como eu disse há pouco, as zonas de montanha situam-se principalmente no interior norte e centro, são zonas em muitos casos de difícil acesso, porque há serras mais, de certa maneira, mais fáceis de percorrer, como certos troços da Serra da Estrela, que tem estrada até lá acima,
mas se nós pensarmos em serras como, por exemplo, a Serra do Jerez ou a Serra da Peneda, tem zonas vastíssimas, pedregosas, onde não há estradas nem caminhos, onde praticamente ninguém vai e, portanto, nós não temos qualquer informação sobre os números de indivíduos que aí ocorrem. Quem diz essa serra diz uma série de outras serras que há no Alto Minho, em Trás-os-Montes e até na beira interior, e, portanto, como eu disse, seria necessário, não só para esta espécie, mas para outras espécies que nidificam em ambientes montanhosos, eu penso que seria útil que houvesse um programa de seguimento dirigido a este grupo de aves para nós percebermos como é que está a evoluir a população. Neste momento apenas podemos conjecturar, não conseguimos ir muito mais longe do que isto. Pode ser que a coisa mude. Ahm, Gonçalo, já não vamos ter aqui propriamente tempo para estar com mais coisas, mas fica o tema da identificação por discutir. No entanto, a identificação, há um vídeo no canal YouTube do Portal Aves de Portugal, precisamente sobre identificação de petinhas. Esta está lá com certeza também, não é? Uh, Exato, exato. De qualquer forma, só para dar aqui uma nota muito breve, esta petinha distingue-se das outras petinhas que ocorrem em Portugal por não ter riscas no peito, no caso dos adultos. Tem assim umas marcazinhas muito tenues, mas não tem o peito riscado e tem uma cauda bastante longa, portanto a sua silhueta faz mais lembrar uma alvéola do que propriamente as outras petinhas. É uma ave castanha, castanha acinzentada por cima, bege por baixo, com uma cauda longa e as patas rosadas, sem marcas no peito, são as características principais para fazer a sua identificação. É uma ave e migradora. pelos vistos, o canto também será relevante na O canto, identificação, não é? sim, foi assim que eu vi, que eu detectei na primeira ocasião que contactei com esta espécie, como referi. É uma ave migradora que está presente no nosso país, principalmente de abril a outubro, com registros ocasionais noutros meses. E pronto, ficamos por aqui. Obrigado a todos os que nos ouviram. Obrigado, Gonçalo, por mais esta conversa. Até à próxima. Obrigado, Zé. Até breve.